E aí, hoje a gente vai mergulhar na maior história de todas. Sério, a mais antiga, a mais fundamental. A história da origem do nosso universo. É a história de tudo que existe. E isso, claro, inclui a gente. Para começar, vamos botar um número na tela que já dá o tom da nossa conversa. 13,8 bilhões de anos. Essa é a idade que a gente estima que o nosso universo tem. É tanto tempo que é quase impossível de botar na cabeça, né? Mas é nessa escala gigantesca que a gente vai navegar hoje. E claro, esse número todo nos leva à pergunta que a humanidade se faz desde que olhou para o céu estrelado. Aquela pergunta fundamental que move a ciência, a filosofia e a nossa curiosidade. Afinal de contas, como é que tudo isso aqui começou? Para tentar responder essa pergunta gigantesca, a ciência moderna nos dá uma explicação que é bem poderosa. Então vamos lá, vamos entender direitinho o que é de fato a teoria do Big Bang. Ok, aqui está a definição principal. O Big Bang não é só um palpite, sabe? É o nosso principal modelo científico. Ele descreve um começo, não do nada, mas de um estado com uma energia e uma densidade que a gente nem consegue imaginar. E a partir daí, uma evolução que continua até hoje, com o universo se expandindo sem parar. Agora, essa parte aqui é crucial, talvez a mais importante para entender tudo direito. Esquece aquela imagem de uma bomba explodindo no vácuo. Não foi nada disso. A realidade é muito mais elegante. Foi o próprio tecido do espaço que começou a esticar. Pensa na massa de um pão crescendo, sabe? A massa é o espaço e as passas dentro dela são as galáxias, que se afastam umas das outras porque a massa toda está crescendo. É uma expansão do espaço, não no espaço. Essa diferença é tudo. Então, como foi essa viagem de 13,8 bilhões de anos? Pensa nisso aqui como se fosse o álbum de bebê do universo, uma cronologia dos momentos mais marcantes da vida dele. Olha só essa progressão, é incrível! Tudo começa no tempo zero, numa tal de singularidade, um ponto onde as leis da física que a gente conhece simplesmente não valem. Nos primeiros segundos, um verdadeiro caos de partículas. Em minutos, já surgem os primeiros tijolinhos da matéria. Aí um marco importantíssimo. Com 380 mil anos, o universo fica transparente e a luz finalmente consegue viajar livremente. Dali para frente, a gravidade começa seu trabalho lento e paciente, esculpindo as primeiras estrelas, galáxias e muito tempo depois, a nossa casa, o Sistema Solar. E hoje, hoje a gente sabe que a expansão não só continua, como está cada vez mais rápida. É uma loucura. Uma história tão extraordinária assim precisa de provas igualmente extraordinárias, certo? E pode acreditar, a teoria do Big Bang tem. Ela não é baseada em achismo, ela se apoia em pilares de evidências que a gente pode observar e medir. E esses são os 3 grandes pilares. Primeiro, a expansão. A gente vê com nossos telescópios que as galáxias distantes estão fugindo da gente em todas as direções. Segundo, a radiação cósmica de fundo. Pensa nisso como um eco de calor lá do universo bebezinho que está em todo lugar. E terceiro, a receita do bolo. A quantidade de hidrogênio e hélio que existe por aí bate perfeitamente com o que a teoria previu que seria criado naqueles primeiros minutos de vida do universo. E essa ideia do eco é simplesmente genial, e talvez seja a prova mais poética de todas. Essa radiação é, na essência, a primeira luz do universo, a fóton mais antiga que a gente tem. Hoje, essa luz está bem mais fraca e esticada na forma de micro-ondas. É um verdadeiro fóssil luminoso do nascimento de tudo. E não importa para onde a gente aponte um radiotelescópio, ela está lá. Mas é claro que teorias não nascem prontas, né? Elas são construídas por pessoas, por mentes brilhantes e curiosas que dedicaram a vida a decifrar o cosmos. Então, quem foram os detetives cósmicos que montaram esse quebra-cabeça? Temos aqui alguns dos heróis dessa saga. Georges Lemaitre, que era padre físico, foi quem primeiro teve a sacada de um átomo primordial. Depois veio Edwin Hubble e provou com observações que o universo estava mesmo se expandindo. Já Penzias e Wilson encontraram aquela radiação cósmica de fundo quase que por acidente e ganharam um Nobel por isso. E mais recentemente, claro, Stephen Hawking, que mergulhou fundo nos estudos sobre a singularidade e o comecinho do tempo. E como toda grande teoria científica, o Big Bang não tem todas as respostas. Muito pelo contrário, ele abre um novo universo de perguntas, empurrando a gente cada vez mais para as fronteiras do que a gente conhece. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? A teoria descreve com uma precisão incrível o que aconteceu a partir de uma fração de segundo depois do início. Mas e o gatilho? O que deu start nisso tudo? Esse porquê ainda está fora do alcance da nossa física.
E se a pergunta anterior era difícil, essa aqui então dá um nó na cabeça. Se o próprio tempo começou com o Big Bang, a palavra antes sequer faz sentido? É um paradoxo que desafia não só a ciência, mas a nossa própria lógica e linguagem. Outra grande questão, se teve um começo, será que vai ter um fim? A expansão vai continuar para sempre, deixando tudo frio e vazio? Ou será que um dia a gravidade vai vencer e puxar tudo de volta num Big Crunch? O destino final do cosmos ainda está em aberto, e a resposta depende de coisas que a gente mal começou a entender, como a tal da energia escura. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. Quando a gente olha para essa jornada cósmica imensa, desde aquele ponto inicial até as galáxias de hoje, a gente é forçado a pensar sobre o nosso lugar nisso tudo. A teoria do Big Bang não é só sobre física e coisas distantes, é a nossa história de origem. Cada átomo do nosso corpo foi forjado nessa viagem. Entender o começo de tudo é, em última análise, entender um pouco mais sobre nós. Então fica a reflexão. Se esta é a história de tudo, qual é o capítulo que nós estamos escrevendo agora? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.